Boa noite. Hoje é segunda-feira, 20 de julho de 2020. Governo critica prefeituras pela ausência de fiscalização quanto a aglomerações registradas no final de semana. O clima é de muita cobrança. Aglomerações sem respeito ao uso da máscara foram registradas em praias da capital potiguar e no litoral norte e sul do Rio Grande do Norte. E você confere também. Com a pandemia do novo coronavírus, houve uma redução na doação e transplante de órgãos aqui no estado potiguar. Entre os meses de abril e maio, o número de doação caiu mais de 70%. E ainda, nós vamos falar sobre o aumento dos golpes aplicados pelo WhatsApp e os cuidados que podemos adotar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O Rio Grande do Norte começa a semana contabilizando 43.957 casos confirmados da Covid-19. Chegamos a um total de 1.585 óbitos causados pelo novo coronavírus. Outras 205 mortes, que possivelmente foram causadas pela doença, estão sob investigação. Os números chegam depois de uma série de denúncias no decorrer do dia sobre aglomerações que teriam ocorrido no final de semana. A gente vai conferir agora imagens postadas nas redes sociais mostrando pessoas circulando na orla de Ponta Negra sem respeitar o isolamento social. A maioria não usa máscara de proteção, o que é obrigado tanto por decreto municipal como também pelo decreto estadual. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, que responde pela Guarda Municipal, informou que a pasta está fazendo uma avaliação do que de fato aconteceu no final de semana para traçar novas estratégias. E a Polícia Militar, que apoia a Guarda Municipal no monitoramento na orla e é responsável por fiscalizar o cumprimento do decreto estadual, afirmou que foi acionada e enviou viaturas para dispersar a multidão. O Sistema de Segurança Pública diligenciou, a polícia fez abordagem, a Polícia Militar fez abordagem e dispersou as pessoas que estavam lá. Nós temos um sistema de monitoramento eletrônico que está sendo disponibilizado para atuar na orla marítima e ver em tempo real, 24 horas por dia, todas as ações e movimentações de pessoas. Nesse monitoramento foi identificado e a polícia foi lá no local e fez a abordagem e dispersou. Mas friso aqui a responsabilidade do comércio e do funcionamento, a fiscalização das regras e das normas é do município, dos órgãos do município responsável por isso. Além de Ponta Negra, o governo informou que também identificou aglomerações na Praia de Cotovelo, no município de Parnamirim, e em Tibau, na região oeste. O vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, do PCdoB, criticou as aglomerações de pessoas e afirmou que prefeituras estão ausentes na fiscalização de medidas para evitar as aglomerações. As prefeituras que foram à justiça dizer que era delas as competências de jurisdição sobre a orla marítima, as praias, que eram delas a competência para dispor sobre transporte coletivo, sobre funcionamento do horário de comércio. Eu pergunto, e agora? Onde estão essas prefeituras que assumiram o compromisso e responsabilidade de garantir o distanciamento e isolamento social proporcional às frações liberadas para funcionarem na economia? Então, há um claro, muito explícito sobre a ausência dos municípios. Infelizmente, estamos agora com um discurso político. Governo culpando municípios, quando há uns 10, 15 dias tínhamos municípios culpando o governo. Não é hora de apontar a culpa de ninguém. Na verdade, é hora de criar uma unidade. Sim, a responsabilidade é dos municípios, mas sim também o governo do estado precisa chegar para apoiar os municípios. Não é hora de culpa de A ou de B, estamos todos no mesmo barco e um barco que está colocando em risco a minha vida e a sua vida. E o que é mais gritante de tudo isso, essas aglomerações, o que mais me estarreceram foi a irresponsabilidade do cidadão.
A falta de respeito com a própria vida dele e a vida do outro, dessas milhares de pessoas que foram para as praias se aglomerar sem máscara. Eu fico me perguntando, que tipo de pessoa é essa? E só encontro uma identificação, uma definição. É um criminoso, porque está colocando a minha vida e a vida dele em risco. Na verdade, a pandemia do novo coronavírus, registre-se, os números do Rio Grande do Norte estão reduzindo. Mas longe de ser um momento de comemoração, é um momento de extrema cautela, de alerta e de chamar a responsabilidade do governo do estado, das prefeituras e do cidadão. E a capital potiguar terá amanhã mais uma etapa do retorno da economia. Na fração 2 da fase 2 de retomada, centros comerciais e galerias com ventilação natural, ou seja, sem ar-condicionado, elas poderão voltar a funcionar em horário reduzido. Os shoppings com sistema de ar-condicionado não poderão funcionar, mesmo que com os equipamentos desligados. O momento continua sendo tenso. Na verdade, a cidade de Natal dá início amanhã a uma fração. Claro que há uma expectativa sobre a abertura dos shoppings, porque é uma espécie de ícone da abertura do comércio de uma forma geral. Isso deverá ocorrer no início de agosto, aí pelo dia 10 de agosto. E amanhã é mais uma abertura e, como toda abertura que tem ocorrendo, exige muita cautela, muito cuidado do cidadão e mais cuidado ainda desses comerciantes, desses empreendedores que estão abrindo, porque há muitos já careciam e o comércio, o emprego, sofria por demais. Com a pandemia do novo coronavírus, houve uma redução na doação e dos transplantes de órgãos aqui no Rio Grande do Norte. A Secretaria Estadual de Saúde já reforçou o pedido para que as pessoas expressem em vida o desejo de ser um doador. No Rio Grande do Norte, 325 pacientes aguardam pelo transplante de córnea e 226 pelo transplante de rins. Houve uma redução expressiva nos últimos 3 meses de doações de órgãos, se comparando com o mesmo período do ano passado. Em 2020, de abril a junho, foram 12 transplantes renais e 9 de córnea. Em 2019, foram 27 de rins e 48 de córnea. Mas a situação poderia ser ainda pior no mesmo período avaliado aqui no estado. Isso porque, das 25 famílias entrevistadas de pacientes com morte cerebral, 6 aceitaram doar os órgãos. Os dados da Central de Transplantes do Estado mostram que a redução significativa foi causada pela pandemia do novo coronavírus. Houve uma redução significativa por 2 grandes motivos. Com a pandemia, aumentou o isolamento social e, com isso, diminuiu muito os possíveis doadores por causa do isolamento social, que a maioria são vítimas de traumas, de acidentes. Então, isso houve uma redução com o isolamento. E o segundo fator foi um aumento significativo das negativas das famílias, as famílias não aceitando a doação dos órgãos. Todos os possíveis doadores nesse momento de pandemia são obrigatoriamente testados para coronavírus. Se vier o coronavírus positivo, ou seja, a pessoa está com coronavírus, essa captação ela é abortada, não pode ocorrer, está proscrito. Se o coronavírus vier negativo, aí sim a gente passa para o próximo passo, que é a entrevista com os familiares. Já teve 3 casos de possíveis doadores que chegaram por um quadro de AVCs e aí quando foi testados vieram positivos. Diante desse cenário, a Secretaria Estadual de Saúde reforça o pedido para que as pessoas se tornem doadores de órgãos. Para ser um doador, basta expressar em vida aos familiares. Não custa nada, não tem burocracia, é apenas informar para os seus familiares. Isso ajuda muito no processo, porque você já saber que seu esposo, seu filho, sua mãe gostaria de ser doadora, já facilita. Você quando chega na hora da entrevista, você já sabe quem era o desejo daquela pessoa. Isso contribui muito. Vamos agora a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações para a gente é Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Amigos do Band Cidade, meu abraço. Nesta segunda-feira, retornando de Brasília com as informações exclusivas para você, nosso telespectador. Principal tema da semana no Congresso Nacional
é a renovação do Fundeb, o Fundo da Educação Básica no país, cujo prazo da lei vigente termina em 31 de dezembro deste ano. Já existia uma espécie de pré-acordo com governos estaduais, prefeituras e também com o Congresso para a renovação desse convênio do Fundeb. Só que agora o governo está apresentando um novo projeto e há inclusive uma articulação do governo com os deputados integrantes do Centrão e nesse momento a chamada bancada da educação está extremamente preocupada. Fundeb que no ano passado representou 166 bilhões de reais de investimentos na educação básica, 15 bilhões do governo federal e 151 bilhões de estados e prefeituras. Pela proposta, nós teríamos uma ampliação dessa participação do governo, aumentando 2% ao ano, saindo de 10% para 20% num período de 5 anos. E também a renovação automática. Já a proposta do governo quer colocar para 2022 a renovação. Isso deixaria um vácuo em 2021, não se saberia que lei estaria exatamente a cumprir essas ações do Fundeb. Será um tema de grande debate a partir desta noite de segunda-feira no Congresso Nacional. E o Congresso apoiou o apoio para micro e pequenas empresas financeiramente. Agora, até pelo sistema da maquininha de cartão de crédito, vão poder ser utilizados os recursos de financiamento por parte do governo federal. O líder dos democratas e relator da matéria no Congresso, deputado Efraim Filho, falou com a reportagem do Band Cidade. É ter a oportunidade de poder receber um recurso, salvar os empregos, né, que é importantíssimo. Não haverá retomada econômica no Brasil se não salvarmos as empresas e aos empregos. Então, os recursos do Pronamp, que nós vimos aí esgotar praticamente na primeira semana, né, apenas 3 bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Itaú, rodaram esse programa. Vem agora um novo, que é o FGI, o Fundo Garantidor dos Investimentos. Tem também o programa das maquininhas, que é para chegar lá no microempreendedor individual, lá no MEI, lá na ponta, aquele que nem acesso a banco tem, mas pela sua maquininha do cartão receberá. Então, o que eu conversei com a equipe econômica é que é um problema bom. Eles queriam que o programa de crédito rodasse, conseguiu, e acredito que novos aportes estarão chegando para a próxima semana. Líder Efraim Filho, conversando com a equipe da Band Natal sobre essa relatoria da matéria aprovada na Câmara Federal. Do Palácio do Planalto, Napoleão de Castro, exclusivo para o Band Cidade, na Band Natal. Obrigada, Napoleão. E, na verdade, Napoleão, o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, muitos podem achar que é uma bandeira dos prefeitos, uma bandeira dos governadores, que se colocam contrários ao governo federal. Muito longe disso. A gente sabe que esse financiamento que chega através do Fundeb, ele é essencial para a própria educação. Então, portanto, longe de ser uma bandeira de partido A, de B ou de gestores estaduais ou municipais, deve ser uma bandeira de todos. E é preciso muita atenção do Congresso Nacional, porque o Congresso, com essa votação, pode estar trazendo um presente extremamente indigesto para a população brasileira e, sobretudo, para a já capenga e combalida educação do nosso país. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, boa noite. Durante esta terça-feira, a previsão ainda é de chuva na região metropolitana de São Luís. Os termômetros seguem elevados, com máxima de 31 graus. Entre a quarta-feira e o sábado, tem previsão de chuva, até mesmo vindo acompanhada por algumas trovoadas e rajadas moderadas de vento, mas em forma de pancadas rápidas e passageira. Antes da chuva chegar, os termômetros sobem, o tempo fica bastante abafado e máxima acima dos 30 graus. Já em Teresina, o tempo firme não dá trégua. Temperaturas muito elevadas, umidade relativa do ar baixa. A máxima chega aos 34 graus durante esta terça-feira e também no decorrer da semana. O céu praticamente não tem nuvens. Já em Natal, chuva constante por conta das ondas de leste, que são aqueles ventos que sopram do oceano contra a costa.
Temperatura varia de 24 aos 28 graus durante esta terça-feira e também no decorrer da semana. A chuva pode variar de moderada a fraca intensidade. No Recife, também a previsão de chuva mais isolada durante esta terça-feira, com máxima de 29 graus. Também na quarta-feira, chuva pontual. Já no final da semana, a chuva ganha um pouco mais de força, o céu aumenta de nebulosidade e a temperatura chega aos 29 graus. E no próximo bloco, a gente recebe para uma entrevista via Skype João Carlos Medeiros. Ele é consultor em vendas online e nós vamos falar sobre a segurança de compras na internet. Band Cidade, volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. E eu recebo agora para uma entrevista via Skype João Carlos Medeiros. Ele é consultor em vendas online e a gente vai falar sobre a segurança do e-commerce. João Carlos Medeiros, muito boa noite, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ana Ruth, boa noite aí a todos que estão assistindo o Band Cidade. É um prazer imenso estar com vocês nessa noite aqui hoje. João Carlos Medeiros, a gente começa essa nossa conversa falando, até lhe provocando, por que tantos golpes neste momento via WhatsApp? De repente, o WhatsApp se transformou no celeiro dos golpistas. A que o senhor acredita isso? Olha, Ana, na verdade não é de hoje, né, que os golpistas usam os meios digitais para aplicar golpes, né? A gente tem aí, desde muitos e muitos anos, golpistas que utilizavam o próprio telefone convencional. Eram aqueles sequestros inexistentes que vinham, muitas vezes, de dentro das penitenciárias, né? Coisa de 5, 10 anos atrás. Acontece que o meio de comunicação mudou, ficou muito intenso pelo WhatsApp e os golpistas passaram a utilizar o WhatsApp para conseguir extorquir pessoas em prol aí de uma fraude, né? Se passando pelos donos daquelas contas para conseguir extorquir dinheiro, né, de inocentes. E esse golpe via WhatsApp é mais, digamos, ele é creditado à esperteza dos golpistas ou à displicência de nós, clientes, e nós, cidadãos, João Carlos? Ana, a gente está vivendo num momento em que as empresas estão utilizando muitas confirmações através da sua linha de telefone, de SMS, ou até algumas poucas e raras do próprio WhatsApp. Então, eu noto que os estelionatários eles estão usando a inocência dos cidadãos comuns, como somos nós, e conseguem extrair um código, né, das pessoas para conseguir fazer o espelhamento ou a clonagem do WhatsApp. Então, não necessariamente é somente displicência das pessoas, né? Só um minutinho aqui que eu... Não necessariamente a displicência das pessoas. Também acontece dos estelionatários estarem aproveitando que as pessoas estão utilizando muito mais hoje o smartphone, as redes sociais, e conseguem extrair mais dados dessas pessoas. Afinal de contas, a gente está com muito dado exposto na rede, né? O número de telefone, nossos hábitos, para onde vamos, quem conhecemos, está aí as redes sociais que, de fato, de uma maneira normal, né, comum, que elas exponham as nossas vidas e também um pouco da nossa intimidade do dia a dia, né? Como é que a gente pode fazer para evitar esses golpes de WhatsApp, João Carlos? Que tipo de comportamento podemos adotar para não estarmos vulneráveis a isso? Olha, primeiro de tudo, eu acho que o primeiro princípio é a desconfiança, né? Muitas vezes chegam vantagens muito atrativas pelo WhatsApp, como chegava por e-mail até outro dia, diminuiu bastante, e a gente sempre tem que desconfiar dessas ofertas, né? Então, você vê que o auxílio, né, dado pelo governo também foi utilizado muito pelos golpistas para extrair dados de WhatsApp de usuários comuns. Então, o cuidado tem que ser, em primeiro lugar, né, da desconfiança. Lembre-se que a sua conta de WhatsApp, ela expõe você ao máximo. Eu estava numa entrevista hoje mais cedo que eu falei para o radialista, eu disse, olha, o nosso WhatsApp ele tem tudo da nossa vida, tem com quem você conversa, o que você manda. Tem muita gente que vai além e manda cartão de crédito, senhas, enfim, né? Então, o primeiro cuidado, a desconfiança. Na sequência, existe um caminho do próprio WhatsApp que ele disponibiliza para que as pessoas evitem a clonagem.
Se você permitir, eu posso mostrar aqui um caminho simples, mas que blinda o seu WhatsApp de clonagem. Claro, pois não, João. Como é que pode Ele é bem acontecer? simples. Esse caminho, né, estou mostrando aqui na tela, existem duas formas da clonagem acontecer. Só me confirma se a tela está aparecendo aí para vocês. Não, na verdade, a gente não está tendo compartilhamento da tela e como a gente está nessa entrevista, eu pediria para o senhor explicar mesmo sem o compartilhamento da tela, que fica mais rápido até para a gente caminhar com a nossa entrevista. Não, sem problema. Bom, existem duas formas que os estelionatários utilizam para fazer essa clonagem. Uma é conseguindo clonar o seu chip, né? Quanto a essa é a que a gente tem menos controle, porque isso depende muito da segurança que a operadora ela passa para os usuários e todos os que envolvem aí a nossa segurança nas operadoras. Essas é mais rara de acontecer, né? Muito raro conseguir clonar o seu chip sem a sua anuência, digamos assim. Mas a segunda, a mais comum, ela acontece quando o estelionatário se passa por alguma empresa de credibilidade, e são empresas comuns, pode ser banco, sistemas de streaming que nós utilizamos para assistir filme em casa, muitas vezes classificados, que a gente anuncia e coloca o nosso número de WhatsApp, aí os estelionatários se aproveitam disso aí e mandam uma mensagem. É mais ou menos assim: olá, Ana Ruth, você fez um anúncio agora aqui no nosso portal e para validar o seu anúncio eu preciso que você me informe o código que enviamos para o seu WhatsApp. E aí, se a Ana Ruth informa esse código, clonagem na certa. Então, a dica campeã aí para quem está assistindo o seu programa é: não informe código a ninguém, mesmo que eles se passem por empresas, tá? A maior parte dos golpes ocorrem na inocência dos usuários que informam um código se passando aí passando para estelionatários o código para clonar o seu WhatsApp. Esse, sem dúvidas, é o principal cuidado. E no próprio WhatsApp já tem esse recurso, né? Se chama confirmação em 2 etapas. Você vai cadastrar uma senha, confirmar essa senha, cadastrar um e-mail para uma possível recuperação de senha. Se você fizer a confirmação em 2 etapas, Ana, é impossível clonarem o seu WhatsApp, a não ser que, além do código por SMS, você também informe a sua senha. Então, aqui mesmo no nosso estado, eu já vi vários e vários blogs noticiando pessoas públicas que tiveram o WhatsApp hackeado, e o maior cuidado deve ser esse nesse momento. Como prevenir? Cadastrando um código de verificação em 2 etapas. João Carlos, quando um estelionatário desse tem acesso ao nosso WhatsApp, ele consegue as mensagens daquele momento da clonagem para frente ou, na verdade, ele consegue o histórico de conversas que nós tínhamos? Ana, na maioria dos casos, ele consegue o seu histórico de conversas porque é comum os usuários fazerem o backup do WhatsApp, né? Então, como o backup do seu WhatsApp fica na nuvem, o próprio WhatsApp disponibiliza esse backup quando você instala o WhatsApp em um outro aparelho. E o que é que o estelionatário está fazendo? Ele está fazendo exatamente como se você estivesse comprando um aparelho novo. Então, ele cadastrou o seu número de WhatsApp, você informou a ele o código que chegou no SMS e ele faz esse backup. E aí o proprietário ele perde completamente o controle do WhatsApp. Se você tem backup do WhatsApp na nuvem, o estelionatário consegue resgatar. Agora, se você opta por não ter o backup no WhatsApp, ele consegue suas conversas do momento da clonagem em diante, né? Então, fica aí ao critério do usuário realizar o backup automático ou não, desativar essa função e apagar todo o histórico de conversas. João Carlos Medeiros, consultor de vendas online, agradeço por suas explicações e suas dicas aqui de segurança para os nossos telespectadores do Band Cidade. Uma ótima noite. Ótima noite para vocês aí que estão assistindo essa entrevista. Espero que possa contribuir e levar essa mensagem mais adiante. No meu Instagram, João Carlos Vendas, eu mostro em detalhes como fazer o passo a passo dessa configuração. Muito obrigada e boa noite. E o Band Cidade vai agora para um breve intervalo. A gente volta a se encontrar em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. A corrida mundial para desenvolver a primeira vacina contra o coronavírus já tem 4 finalistas. E outra boa notícia é que as 2 mais avançadas estão sendo testadas aqui no Brasil.
É uma disputa bilionária que mobiliza multinacionais, farmacêuticas, empresas de biotecnologia, startups, universidades e centros de pesquisas. 163 vacinas contra o coronavírus estão no radar da Organização Mundial da Saúde. 23 já começaram a ser testadas em humanos, mas apenas 2 chegaram à terceira e última etapa de testes. A vacina da Universidade de Oxford, da Inglaterra, e a Coronavac, da empresa chinesa Sinovac. Ambas fecharam parceria com o Brasil. E não é por acaso. Com mais de 2 milhões de casos de coronavírus, o país se tornou um grande laboratório para a indústria farmacêutica. A gente tem 2 plantas vacinais grandes no Brasil, o Butantan e a Biomanguinhos, na Fiocruz, e as 2 estão envolvidas nesses testes, né? Uma com Oxford, a outra com a Sinovac da China. E essas plantas vacinais, mais o SUS, também oferecem um cenário ideal, porque a gente tem muita prática de campanha de vacinação, de envasamento, de distribuição. O Instituto Butantan, em São Paulo, começa na próxima segunda-feira os testes com a Coronavac em 9 mil voluntários. O Butantan, ele é proprietário desse estudo de fase 3, ele controla esse estudo de fase 3, daí a grande velocidade, né, em que isso pode acontecer. Diferentemente de outros estudos em que o Brasil é apenas um campo de testes da vacina. A minha expectativa é que essa vacina seja uma das que esteja muito mais próximo de atingir a população brasileira do que qualquer outra vacina. O acordo prevê o fornecimento de 60 milhões de doses vindas da China a partir de setembro. Mais 100 milhões poderão ser produzidas aqui, quando as fábricas do Instituto Butantan estiverem prontas. O que eu posso dizer é que essa nossa vacina tem perspectivas reais de ser introduzida para a vacinação já em meados do próximo ano. A Universidade de Oxford já começou os testes em 5 mil voluntários no Brasil. Foi fechado um acordo para produzir 30 milhões de doses em parceria com o Instituto Biomanguinhos da Fiocruz. Esse número pode subir para 100 milhões depois que a eficácia for comprovada. A corrida é para ver quem consegue desenvolver uma vacina segura que possa ser produzida em larga escala. Mas o vencedor não será só quem cruzar primeiro a linha de chegada. A expectativa dos cientistas é que no futuro várias opções estejam disponíveis no mercado. Nós teremos várias vacinas, cada uma com seu nicho específico. A gente está falando de duas candidatas à vacina, mas a gente está vindo com mais candidatos à vacina aí. E isto também é muito importante, então os ensaios vão ser feitos aonde? Aonde tem doença. Aonde tem doença? Brasil. Onde a taxa de infecção é alta. Essa semana, 2 vacinas que estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos entraram no páreo com grandes chances de vencer a disputa. A empresa de biotecnologia Moderna e a gigante farmacêutica Pfizer devem avançar para a última etapa de testes ainda neste mês. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acompanhe agora o Jornal da Band e a gente se encontra amanhã. A você, boa semana, excelente noite. Até amanhã.